Sabe, existe uma história na Bíblia que nos ensina muito sobre o que significa ter compromisso. É uma narrativa poderosa, atemporal, que mostra o verdadeiro peso e o valor da fidelidade. E é sobre ela que vamos conversar hoje. E tudo começa com essa pergunta, né? Até onde vai a verdadeira fidelidade? É uma questão que nos faz parar e pensar na profundidade das nossas próprias promessas e da nossa lealdade no dia a dia. Para começar, a nossa jornada nos leva até as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. São eles os protagonistas de um dos exemplos mais marcantes de compromisso que a gente encontra nas Escrituras. Para a gente entender o cenário, essas tribos já tinham recebido a parte delas da terra, lá a leste do Rio Jordão. Só que, antes de se estabelecerem de vez, eles fizeram uma promessa solene. Eles não iam descansar até que seus irmãos, as outras tribos de Israel, também conquistassem as suas terras. Pensa só, um pacto de união e de responsabilidade coletiva. E aqui é que a gente vê a real dimensão desse compromisso. Não era uma ajuda de fim de semana, sabe? Ou uma campanha de poucos meses. Eles lutaram por aproximadamente 7 longos anos. Dá para imaginar o peso e o sacrifício que esse tempo todo representa? E durante esses 7 anos, o sacrifício foi real, foi na pele. Eles deixaram para trás suas famílias, suas casas, suas terras e enfrentaram todos os dias o risco de se ferirem ou até de morrerem. E tudo isso para quê? Para honrar a palavra que deram aos seus irmãos e a Deus. E finalmente essa lealdade toda foi reconhecida. No final da conquista, o líder Josué não só os liberou para voltar para casa, mas fez questão de honrá-los publicamente. Ele confirmou que a promessa tinha sido cumprida, sabe, nos mínimos detalhes, e que a fidelidade deles foi notada e muito valorizada. Mas olha, essa lealdade entre as pessoas não era o fim da história. Tinha uma motivação muito, mas muito mais elevada por trás de cada batalha, de cada dia longe de casa. O próprio Josué revelou a verdadeira fonte da perseverança deles. Eles não estavam servindo apenas aos seus irmãos, mas ao próprio Deus que os tinha encarregado dessa missão. O serviço deles era um ato de adoração. A lealdade aos irmãos era, na verdade, uma expressão da fidelidade deles a um chamado divino, um chamado superior. E essa ideia não ficou lá no Antigo Testamento, não. Séculos depois, o apóstolo Paulo ecoa esse mesmo princípio. Ele nos ensina que o nosso trabalho, os nossos compromissos, ganham um significado eterno quando a gente faz como se fosse para o próprio Criador. E vamos combinar, que chamado pode ser mais elevado que esse? Então, como é que essa história tão antiga se conecta com a nossa vida hoje? Bem, a lição de fidelidade deles tem muito a nos dizer sobre os nossos próprios desafios e as nossas promessas. A verdade é que todo mundo enfrenta dificuldades. O desânimo bate à porta e a vontade de abandonar nossos compromissos pode ser imensa. É muito fácil pensar em desistir quando as coisas ficam difíceis. A história das tribos nos oferece um modelo de como perseverar. Primeiro, nos ensina a buscar força no Senhor, que nos capacita. Segundo, nos lembra da importância de manter nosso chamado maior sempre em vista, para a gente não esquecer por que começamos. E por fim, nos motiva a avançar, mesmo quando os desafios parecem grandes demais para superar. Isso tudo nos leva a um momento de reflexão mais pessoal. A lição das tribos não é só uma história para ser admirada, mas funciona como um espelho para as nossas próprias vidas. Então, fica a pergunta final. De que forma a nossa fidelidade pode glorificar a Deus? Talvez seja perseverando naquele projeto de longo prazo no trabalho, ou mantendo a integridade quando ninguém está olhando. Quem sabe, sustentando um relacionamento nos momentos difíceis, ou servindo a uma comunidade sem esperar aplausos. Fica aí a reflexão. Se esta análise trouxe uma nova perspectiva, considere curtir e compartilhar para que mais pessoas possam ser inspiradas por essa poderosa lição de fidelidade. Muito obrigado por nos acompanhar.